Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar sobre um assunto que considero de vital importância. Por que investir no autodesenvolvimento? Como você sabe, eu tenho 40 anos de experiência na área de consultoria. Eu comecei a minha atividade profissional numa das maiores empresas de consultoria do mundo, a Booz Allen. Fui enviado, inclusive, para os Estados Unidos para treinamento. Depois de vários anos de trabalho na Booz Allen, eu fui assessorar o Dr. Henry Maksud, o presidente, fundador e proprietário da maior empresa de engenharia de projetos da América do Sul, a Hydroservice. Ao longo de toda a minha carreira, eu sempre advoguei, eu sempre argumentei que o conhecimento é poder, que aqueles indivíduos que adquirem a sabedoria, o conhecimento, são aqueles que reinarão sobre todos os outros. Daí porque gosto muito do conselho do grande sábio judeu Salomão, quando ele dizia que nós deveríamos procurar o conhecimento e a sabedoria, porque o conhecimento e a sabedoria eram superiores a qualquer outra forma de fortuna. E, baseado nesse conceito da preciosidade, do valor do conhecimento, é que eu volto hoje a falar com você sobre a importância do autodesenvolvimento. Lembro-me que nos meus dias de estudante de teologia, eu li um livro de um pastor protestante que o publicou em 1614. E ela advogava com veemência o poder do conhecimento, o poder da informação e, sobretudo, o poder da sabedoria. Por isso, hoje, eu quero discutir com você sobre este assunto. Por que investir no autodesenvolvimento? Quero dizer também que, ao longo de minha carreira, eu tenho encontrado um significativo número de profissionais que não investem no seu autodesenvolvimento. Eles não leem jornais diariamente, eles não leem as principais revistas de negócios que são publicadas no Brasil e lá fora também. Na verdade, eles são repetidores de textos usados, ou muitas vezes até indagam esses executivos, esses profissionais, sobre quantos anos de experiência eles têm. E eles me dizem, eu tenho 25 anos, eu tenho 30 anos de experiência. E eu olho para ele e digo, não, você está enganado. Você tem 5 anos apenas de experiência e 25 ou 30 anos repetindo o mesmo texto. Daí porque, num clipe anterior, eu falei que muitas vezes esses profissionais saem das organizações depois de 20, 30, 40 anos e eles sabem um pouquinho a mais do que quando deixaram as suas respectivas faculdades. Você que é um profissional, quer esteja no começo de sua carreira, no meio ou no fim de sua carreira, eu quero lhe dizer com todas as letras que se você não investir no seu autodesenvolvimento, você não tem futuro. Vou além. Não é a empresa que deve ser responsável pelo seu autodesenvolvimento, pela aquisição de novos conhecimentos, pela aquisição da sabedoria. Esta é uma responsabilidade sua. Eu sei que as empresas investem bilhões e bilhões de dólares anualmente nos seus executivos, nos seus profissionais, desde do chão de fábrica, do operacional, até o topo da organização. Mas eu pergunto a você, qual tem sido o resultado desses cursos, desses seminários, dessas palestras, de todo esse investimento? Veja, por exemplo, o caso de liderança. Todo dia aparece um consultor falando sobre liderança. Todo dia aparece uma organização falando sobre liderança. Mas eu pergunto para você, quantos líderes você conhece na sua organização? Você pode ter gerentes, mas gerente não é líder. São duas coisas totalmente diferentes.
Isso é fruto de quê? Da falta de investimento em autodesenvolvimento. E até mesmo para um profissional que não vê a educação, que não vê a aquisição de novos conhecimentos, a aquisição da sabedoria como algo que é importante para a sua carreira. Daí porque eu vou tratar com você sobre este assunto. Por que investir no autodesenvolvimento? E vou lhe dar algumas razões simples e práticas, de tal forma que você pense sobre este meu clipe. Primeiro você precisa permanecer atualizado em seu campo de trabalho. Você precisa permanecer atualizado em seu campo de trabalho. Ora, se você é de marketing, você deveria estar estudando profundamente o marketing digital, por exemplo. Você poderia estar estudando novos mercados que estão ascendendo, que estão crescendo, que estão surgindo. Se você trabalha em recursos humanos, você deveria ser o profissional de ponta e não aquele que os profissionais de sua organização dizem que você é o pior de todos, que você é o mais desqualificado. E quando eu escuto essas declarações de executivos, principalmente da área financeira, sobre o gestor de recursos humanos, eu fico indignado, porque eu conheço muitos profissionais de recursos humanos que são preparados, que são cultos, que são inteligentes e que também dão uma contribuição para a empresa. É bem verdade que existe um grande número deles que não têm conhecimento, a não ser o conhecimento operacional do dia a dia, porque eles não têm visão estratégica, eles não têm conhecimento sobre os negócios e mais, eles não leem. Eu já recebi aqui no meu escritório um VP de RH que me disse textualmente que não cultivava o hábito da leitura. Ora, se você não cultiva o hábito da leitura, como você vai ensinar? Como você vai instruir? Como você vai educar? Como você vai querer sair na frente? Permanecer atualizado em seu campo de trabalho, isso é um exercício duríssimo, porque você tem de reservar tempo exclusivamente para se manter à frente das demais pessoas de sua organização em termos de conhecimento, em termos de informação, etc, etc. Segundo ponto, evitar o atrofiamento da mente. No último clipe eu disse que a água estagnada apodrece. E quando você não usa a sua mente, lendo, conversando, participando de eventos culturais, viajando, repito, entre tantas e tantas outros canais que vão lhe proporcionar conhecimento, a sua mente vai atrofiar. E eu percebo muito isso aqui quando eu recebo determinadas correspondências. Eu logo percebo que o profissional não pensa, que ele não sabe pensar, porque a redação de uma carta, uma simples carta de apresentação, apresenta erros horrorosos para alguém que se diz um executivo, um diretor, um gerente, um vice-presidente, presidente, etc, etc. Então a sua mente atrofia quando você não busca novos conhecimentos, quando você não estuda, por exemplo, a grande revolução, a quarta revolução industrial. Uma revolução que terá impacto sobre a sua vida, da sua família, de sua carreira e de seu país. Eu pergunto a você, qual foi o livro que você leu sobre a quarta revolução industrial? Qual foi? Por exemplo, qual foi o livro que você leu sobre coaching? Você deve ter visto uma propaganda de um determinado coach na Rede Globo de televisão, onde há uma confusão entre o trabalho de um coach e um trabalho de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista. Ora, este engodo faz com que se crie nesse país um exército de coaches imbecis, imbecilizados, ignorantes. Essas coisas decorrem quando os profissionais têm as suas mentes atrofiadas, quando eles não pensam, quando eles não estudam, quando eles não leem. Isso é de uma estupidez tremenda e milhares de pessoas estão sendo enganadas neste país.
Não estou dizendo que não haja espaço para bons coaches, e eles existem no Brasil. O que não existe espaço é para coaches despreparados, ignorantes, que não estudam e que sabem apenas o roteiro tecnológico sobre como fazer um coach, mas não tem conhecimento. Perguntem para esses coaches quantos livros leram, quantas pesquisas fizeram, e eu vou dizer para você, 0. Isso pode parecer para você que o Gutenberg seja um sujeito arrogante, mas eu não vou ficar calado diante dessa putrefação do coach no Brasil, até porque eu comecei esse trabalho em 1986 com a denominação de Emplacement. E quando eu estudava nos Estados Unidos, no meu curso de teologia, eu fiz um curso de 2 anos sobre este mesmo assunto, com o título Aconselhamento Cristão, Christian Coaching, onde eu aprendia como tratar um divórcio, uma separação, o problema de um menino em droga, a briga entre um casal, entre tantos e tantos outros assuntos. Um livro maravilhoso, com mais de 400 páginas, um deles que eu li. E aquilo ficou armazenado na minha cabeça, até que um dia eu disse, eu vou fazer este tipo de trabalho para ajudar executivos, e tenho sido extremamente bem-sucedido fazendo esse trabalho. Ora, você não pode ser um coach se você não tem cultura e se a sua mente está atrofiada. Mas não é só sobre coach, é sobre qualquer outro assunto. Pode ser outplacement, pode ser planejamento de aposentadoria. O sujeito leu apenas um livro e ele acha que ele está preparado para falar sobre planejamento de aposentadoria. Ele lê um livro sobre finanças pessoais, planejamento de finanças pessoais, e ele acha que está preparado. Ele não está. Muitas vezes ele sabe menos do que a pessoa que ele quer fazer o coach. Terceiro lugar, evitar a estagnação profissional. Eu acompanho com grande interesse esse assunto, porque quando eu considero as 4 fases da carreira, fase do preparo, fase do progresso, a fase da consolidação e a fase da plena liderança, eu sou capaz de identificar, de colocar o dedo e determinar se este executivo está estagnado em sua carreira. É bem verdade que, segundo a psicóloga norte-americana Judith Bardwick, no seu livro Como Confrontar a Sua Zona de Conforto, ela diz que são 3 as fontes da estagnação profissional. A primeira, a empresa. A empresa não está crescendo. A empresa está passando por uma reoxigenação, por uma reestruturação, por um downsizing. E ela começa a cortar os cargos. Consequentemente, você não tem a oportunidade de crescer na hierarquia. Algo que aconteceu durante os últimos 3 anos no Brasil. Em segundo lugar, ela diz que a estagnação profissional advém da longa permanência na mesma posição. O que é isso? Quando você fica mais do que 3 anos e meio na mesma posição e você diz, eu não tenho mais nada a aprender nesta organização. E com isso você se desmotiva. E ao se desmotivar, naturalmente você vai pouco a pouco descarrilhando até não crescer mais em sua carreira. Eu compreendo que nem todas as pessoas querem ser um diretor. Eu compreendo que nem todo mundo quer ser um presidente da empresa. Mas eu tenho de confessar para você com toda clareza. Eu acho que quando um profissional ingressa numa organização, e se ele é visto, se ele é avaliado como um profissional que não tem talento para o crescimento, é melhor que a empresa o demita lá no nascedouro, do que ele aprofundar as raízes na organização
e depois de 10 ou 15 anos mandá-lo embora, dizendo que ele não tem o perfil adequado para trabalhar naquela organização. Isso, na minha visão de consultor, é um crime. Portanto, deve ser evitado. E a pessoa responsável, o agente responsável, é você pelo progresso de sua carreira. Não é a organização, não é o governo, não é a sociedade, é você. E em terceiro lugar, uma outra fonte da estagnação é a falta de objetivo. E você sabe que milhões e milhões e milhões de profissionais não têm objetivo nenhum. Comumente, eles vão para os seus gestores e perguntam quais são os planos que a organização tem para a vida dele ou dela. A empresa não tem obrigação nenhuma de ter um plano de carreira para você. É responsabilidade sua. E se você não assume essa responsabilidade, você não cresce, você não vai a lugar nenhum. Daí porque hoje você encontra pessoas há 2, 3, 4, 5 anos batendo de porta em porta e não encontra emprego. Lógico, examine o currículo do candidato. E você vai descobrir logo por que ele não encontra emprego. E não vai encontrar. Porque muitas vezes ele está nessa situação. E qual é a empresa que vai contratar um profissional estagnado em sua carreira? Nenhuma. Em quarto lugar, evitar a obsolescência, que é algo muito comum. A gente sabe que tudo tem o seu tempo, que as coisas envelhecem, os projetos, os processos, as teorias gerenciais, entre tantas e tantas outras coisas. Portanto, não é diferente também com o executivo. E quando este profissional, ou essa profissional, não estuda, não lê, não conversa com pessoas cultas, inteligentes, não viaja para lugares diferentes, não separa todos os dias o momento para se preparar, vai acontecer isso aqui, obsolescência. Eu sei porque eu trabalho com operação. E eu já ouvi inúmeros depoimentos de profissionais que me dizem: Gutenberg, eu me sinto obsoleto. Eu não dei a devida importância ao estudo, à leitura, à aquisição de novos conhecimentos. Vejam quantos profissionais foram favorecidos pelas empresas com cursos de inglês. E quantos desses verdadeiramente aprenderam? Aqui mesmo no meu escritório, eu recebo muitas vezes profissionais que admitem que tiveram oportunidade, mas que preferiram não aprender. Quinto, obter uma nova promoção. Se você não for um profissional atualizado, se você não for um profissional dedicado aos seus estudos, se você não for um profissional flexível, se você não for um profissional com uma ampla visão dos negócios de sua empresa, de seus concorrentes, do mundo em geral, você nunca vai ser promovido. Você nunca será promovido. Deixe-me dizer por quê. Recentemente eu fui abordado por um presidente de uma grande empresa e ele gostaria de oferecer a um de seus executivos um processo de coach. Eu fui até o seu escritório para conversar com ele. E naquela ocasião eu lhe perguntei, com toda essa minha clareza de pensamento, qual era o objetivo do coach. Porque na minha visão existem duas circunstâncias. A primeira, o presidente quer fazer um coach, ou o diretor quer fazer um coach do subordinado, porque quer obter de uma pessoa fora do ambiente, da cultura daquela empresa, uma opinião se este executivo é valoroso ou não. Em segundo lugar, a empresa deseja verdadeiramente prepará-lo para uma promoção. Há 3 anos atrás,
eu fui convidado para fazer um programa de coaching muito intenso. Muito intenso. 3 vice-presidentes, o próprio presidente, que seria o exemplo, e outros diretores. 3 outros diretores. Fui para a apresentação do relatório final para os membros do conselho. E o presidente do conselho perguntou: Gutenberg, qual desses elementos você acha que tem condições para assumir agora a presidência da empresa, ficar no lugar da pessoa tal? Eu disse: nenhuma. Como assim nenhum? Falei: nenhum dos seus executivos estão preparados. E aí então, o que a empresa fez? A empresa foi buscar um executivo fora para substituir o presidente, queria se aposentar. Então veja, se você não se mantém atualizado, se você não estuda, se você não se prepara, se você não adquire cultura, se você não adquire conhecimentos humanísticos, técnicos, gerenciais, você está fora. E aí depois, quando você é preterido da promoção, o que acontece? Você sai culpando o seu chefe. Você sai falando mal da sua empresa. Por quê? Porque você não quer olhar para dentro de você. É mais fácil eu culpar o outro do que culpar a mim mesmo, pela minha própria ignorância, pelo fechamento da minha própria mente, pelos skills que tive a oportunidade de adquirir e não fiz. É fundamental o autodesenvolvimento para quem deseja ser promovido. Por último, você quer se manter atualizado, você quer manter o seu investimento no seu autodesenvolvimento, principalmente quando você quer conquistar o emprego. Ontem eu recebi a correspondência de um executivo e na abertura da sua carta ele dizia o seguinte: prezado senhor, visitei o seu site e vi que a sua empresa está anunciando uma posição de supply chain. Eu olhei aquilo, eu disse: não é possível, porque a Gutenberg Consultores não trabalha com recrutamento e seleção de executivos, até porque eu não posso fazer outplacement e fazer recrutamento e seleção ao mesmo tempo, porque é um conflito de interesse muito grande. É uma questão ética profunda. Eu disse: este executivo ou não sabe ler, ou ele mandou essa carta para diferentes empresas de consultoria, ou qualquer outra coisa. Aí hoje eu mandei a carta resposta para ele, dizendo que ele estava equivocado. Eu não trabalho com recrutamento e seleção de executivos. E pedi para ele visitar novamente o meu site. E para ele me informar onde é que ele viu o anúncio desta posição. Ora, um elemento que vai ao mercado de trabalho e não sabe para quem está dirigindo o seu currículo, esse elemento não vai se empregar. Na verdade, ele já está desempregado há 2 anos. Ora, qualquer pessoa sabe que quando ele está procurando um emprego, ele deve conhecer ou saber o nome completo, correto da pessoa que ele está dirigindo a carta dele. Deve saber que serviços essa empresa presta. Caso contrário, ele será ignorado. Ele será ignorado. Aí o que acontece muitas vezes? Você manda um currículo para uma empresa de hunting e eles não te dão nenhuma satisfação. Lógico! Você muitas vezes recebe uma carta dizendo assim: caros, boa tarde. Como caros? Você tem intimidade com essa pessoa? Conquistar um novo emprego não é meramente você frequentar uma empresa de outplacement. É muito mais. Ela exige de você que você invista seu tempo na leitura de um bom livro, como por exemplo What Color Is Your Parachute, de Richard Bowles, ou o meu próprio Guia de Sobrevivência Corporativa,
É tanto que eu digo a todo executivo que vem para o meu escritório: nunca comece um processo de outplacement sem ter lido um livro do consultor na área de trabalho dele. Por quê? Para você não ser enganado. Para que o consultor, na hora que vende o seu serviço, fala das belezas do seu trabalho e depois você nunca mais vai vê-lo no escritório, porque ele funciona apenas como um mero mercantilista, um vendedor de sonhos, um vendedor de vento. E o outplacement exige mais. Exige mais. Conquistar o emprego exige conhecimento, não apenas sobre o processo seletivo, mas também sobre o mercado de trabalho, a empresa, o top management, as oportunidades, o crescimento que a empresa tem feito, entre tantas e tantas outras coisas. Portanto, você que me ouve, desculpe-me pela franqueza. Não me julgue uma pessoa arrogante, pois não sou. Simplesmente quando eu falo eu tenho paixão, porque eu gostaria de ver as pessoas avançando, crescendo, investindo no seu autodesenvolvimento num país que é dominado pela superficialidade, pela ignorância nata, onde você tem apenas 2% da população que lê, onde são lidos apenas 3 livros por ano, talvez menos, talvez mais. Muitos adquirem livros, mas não passam do primeiro capítulo. Um país, portanto, de ignorantes. Quantos livros você vê por ano? Quantos? Quantas revistas você lê? Quantos jornais você lê? Quantos documentários você vê na televisão? Que proveito você tira das viagens que você faz quando vai para o exterior, ou até mesmo internamente no Brasil? O que você aprendeu? O que você aprendeu? O que você acrescentou à sua mente a fim de que ela não venha atrofiar? Quais são as pessoas com as quais você conversa que lhe transmitem cultura, conhecimento? Ou você só sabe falar de futebol, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, ou sei lá o quê? Perdoe-me pela franqueza, mas eu confesso a você, que está me ouvindo, que o meu objetivo é fazê-lo acordar. Até porque você tem no Brasil uma perda de 1 milhão. 1 milhão de cargos desapareceram do mercado. E eu vou dizer para você, é bem provável que muitos deles nunca mais venham a aparecer. E o que é que você vai fazer? Se você está desatualizado, se você é obsoleto, se você não conhece o que está acontecendo no mundo, na sociedade brasileira, o que é que você vai fazer? Fala para mim. Ou você acha que o headhunter, ou você acha que o seu amigo, ou você acha que o consultor de outplacement vai achar um emprego para você? Não vai, porque você é o único agente responsável pela sua própria contratação. Tira esses entolhos que estão na sua cabeça e que não permitem que você olhe para os lados e olhe apenas numa única direção. Eu confesso a você que se você não mudar essa sua postura, se você não começar a valorizar o conhecimento, a cultura, você não tem futuro nas organizações. Por quê? Nós estamos indo em uma alta velocidade pelo caminho da robotização, da inteligência artificial e de tantas outras técnicas ou de tecnologias. E se você não estiver preparado, me perdoe mais uma vez. Você não tem futuro no mundo dos negócios, na empresa como ela está sendo construída hoje. Até porque, como você sabe, o trabalho mudou, a natureza do trabalho mudou, as exigências mudaram. E se você não tiver o devido preparo, você não vai para lugar nenhum. Escute-me, eu estudo este assunto há 40 anos. Eu estudo todos os dias, das 6 horas da manhã até 8h30 do dia. Todos os dias. Eu sei do que eu estou falando. Mesmo que você não acredite.
Eu quero agora convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Eu quero que você visite também, que você leia os meus artigos, que você veja os meus clipes, as entrevistas, que você veja os depoimentos dos executivos que passaram por aqui. Como você sabe, deve ter visto, visitou recentemente o site da Gutenberg. Nesta última semana, terça-feira agora, dia 6 de fevereiro, nós recolocamos 3 diretores de empresa, todos acima de 50 anos, com sucesso absoluto. Na semana anterior, recolocamos 4. Na verdade, no mês de janeiro, nós recolocamos mais de 10 executivos. E todos estavam preparados para o desafio nas novas organizações, nas novas demandas, nas novas exigências. Se você tiver interesse, você pode me mandar um e-mail. Você pode me criticar, eu estou aberto para crítica, até porque se você não é criticado, você não aprende, você não cresce. Você pode me elogiar se você quiser. Você pode me mandar também a sugestão de uma pauta para um dos meus clipes. Eu estou aberto a tudo isso, desde que isso venha contribuir para o seu autodesenvolvimento, para o seu crescimento profissional. Eu espero que este meu clipe lhe motive, lhe desperte, lhe acorde para esta nova realidade. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!